diz, Pai, que quando nós estamos aqui fazendo a tua obra, orando, fazendo o teu ídolo, o Senhor se responsabiliza e cuida da nossa família, Pai. Assim eu creio, Pai, que a minha família está toda debaixo da tua mão poderosa e santa, Pai. E que no momento oportuno, Senhor, Aleluia, tu salva, em nome tu de cura, Jesus, tu Senhor. liberta, Pai. Assim, Senhor, eu te peço, Senhor, e coloco tudo diante de ti nesta noite, Pai. Abençoa grandemente a tua palavra, Pai, nesta noite, Pai. Continua conosco, Pai. Continua conosco nos ajudando, Senhor. Obrigada por tudo que tu tens feito, Pai. Obrigada pelo teu agir na minha vida, na vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Olha, eu acho que hoje vai chamar. Eu acho que não precisa, amor. Precisa? Então tá bom. Então as crianças rapidinho. Vamos orar. Levante suas mãos. Senhor, abençoa o culto das crianças, Senhor, que seja um culto abençoado, que teu Espírito possa estar ministrando no coração de cada uma delas, com glória, poder e unção. Usa elas, com autoridade e poder, usa. Quem vai estar ministrando para elas, Senhor, que teu Espírito possa falar profundamente com elas, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Israel, pode descer, coloca a Bíblia lá para mim, você, tá bom? Israel, bota ali a Bíblia para mim. Amém? Queridos, abra a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Quem trouxe Bíblia, quiser acompanhar aí. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Não sei se tem alguém online aí, eu dou um olá aqui. Não consegui ver aqui, mas amém. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó. Achou, Israel? 1:6. Eu vou lendo aqui. Eu estou convencido de, em outras versões diz assim, tendo certo por isto, que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la. Em outras versões fala, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Vamos ler mais uma vez? Não, isso. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Amém, amados? Feche os seus olhos, vamos orar só mais uma vezinha, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eis a tua palavra, Pai. Senhor, queremos ouvir a tua voz hoje. Pai, não queremos ouvir homem, Senhor, porque o homem ele pode até tocar, Senhor, a nossa mente. O homem pode tocar o nosso emocional, porque somos seres emocionais. Ele pode tocar aquilo que é momentâneo, mas, Senhor, aquilo que é eterno, só o teu Espírito toca. Pai, eu não quero mais nada, eu só quero a tua presença. Nós cantávamos aqui, Senhor, que queremos ser a tua morada. Queremos ser a habitação do teu Espírito Santo. Que anelamos, precisamos. Carecemos da tua presença. Senhor, sem ti nada somos. Então é Espírito Santo de Deus. Que hoje tu acha morada em nossos corações. Que hoje tu venha fazer habitação. Que a tua palavra, Senhor, venha trazer cura, libertação, renovo, restauração em nossas vidas. Que nós possamos sair daqui, Senhor, diferente. E não diferente para pior. Mas que nós venhamos sair daqui transformados, libertos, curados, restaurados. Com o teu fogo queimando o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, Pai. Ministre em nossas vidas hoje, é o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz... Amém. Querida, a palavra de Deus fala. Oi. Nem sei o que é isso aqui. Laf? Ah, Maria. Não, a primeira é Maria? Ah, tá. E esse Laf aqui? Ah, lá. Entendi. Ela escreveu, amém. A irmã Maria. Que o Senhor fale ao seu coração hoje. Em nome de Jesus. Amém? Então, amados. Paulo, ele nos escreve aos Filipenses dizendo que ele tinha uma convicção. Eu estou convencido. Eu estou por certo disso. Que o quê? Que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele é fiel para completar. Mas questão, que obra é essa? Que obra é essa que o Senhor completou? Que o Senhor iniciou e que é uma promessa apenas não de iniciar, mas completar. Querido, é horrível iniciar uma obra e não terminar. Quem é que já começou algo e não terminou?
Irmãos, é horrível. A palavra de Deus até fala, né, que aquele quando for guerrear com alguém, primeiro vê se com 10 mil tu pode ir contra 100. Ou aquele que vai construir uma torre, calcula primeiro se você vai ter dinheiro para poder terminar, para que depois não seja motivo de escárnio. E é horrível quando a gente começa alguma coisa e não termina, por exemplo, uma obra. O meu sogro está fazendo uma obra lá na casa dele, que ele vai completar em nome de Jesus. Mas quando você começa uma obra, início de obra é o quê? Quem já fez obra em casa? Início de obra é sinônimo de quê, querido? Vamos lá. Me diz, bagunça. Meu Deus. Recebeu dos céus essa revelação. Início de obra é bagunça. Que mais? Que tem um início de obra, irmã Sônia? A Sônia sabe o que é obra. O que tem em obra? Estresse. Mais uma coisa. Sujeira. Tudo fora do lugar. Se tiver que derrubar, então, meu Deus, se tiver que derrubar alguma coisa, é um trabalhão, porque tu derruba, gera entulho, tem que arrancar entulho, deixar limpo para começar uma nova obra. Então, o início de uma obra é terrível, querido. Mas a promessa de Deus é que aquele que começou essa obra, que ainda que seja difícil, barulhento, bagunceiro, sujeira, estresse, ele vai completar. E sabe onde está essa promessa, Israel? Está lá em Lucas 4,16. Em Lucas 4,16, Jesus fala assim, ó. E chegando a Nazaré, onde fora criado, lá na sua terra, diz a palavra que Jesus entrou num sábado na sinagoga, levantou-se para ler e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, lá no capítulo 61 de Isaías, e ele leu assim, ó, 4,17. E foi-lhe, aliás, 4,17, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos presos, aos cativos, restauração de vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos. E por fim, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E diz a palavra aqui, fechando o livro e tornando dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam nele. Então começou a dizer, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então o Senhor Jesus, Ele nos traz uma revelação, dizendo que aquela palavra que estava em Isaías havia sido completa. Completa por quê? Porque o Espírito do Senhor havia ungido Jesus para, primeiro, anunciar boas novas aos pobres de espírito, a curar os quebrantados. O que é quebrantado, querido? Quebrantado significa quebrado, enfraquecido, abatido, sem força. Alguém já se sentiu quebrado assim? Eu estou quebrado. Quebrado. Israel, tira os cabos dos sons aí, por favor. Só puxar. Os três da ponta aí. Aleluia. Ele diz, a curar os quebrados de coração, pregar liberdade aos... Não, aí tu tirou o que não era para tirar, meu filho. Aleluia. Pera aí, irmãos, rapidinho. Ô, Jesus, filho. Aleluia. Amém, irmãos. Não, meu filho. Nunca tira isso. Amém. Glória a Deus. Ao vivo é assim. Sol. Aleluia. Amém. Voltou. Glória a Deus. Então ele veio para quebrar, libertar os cativos e oprimidos. Ele veio também, aqui, amém. Ele veio para pregar liberdade aos presos. Querido, só pode ser liberto quem está preso. Porém, existem vários tipos de prisões. Existem prisões físicas. Quem já foi preso, graças a Deus, eu acho que ninguém que foi preso. Mas quem foi preso sabe muito como é perder a sua liberdade. Porém, além de prisões físicas, existem prisões piores do que uma prisão física. Esses dias eu vi uma charge que mostrava um prisioneiro dentro de uma cadeia e um guarda do lado de fora. E aí o prisioneiro que estava dentro da prisão, ele estava com um livro aberto, e enquanto ele lia o livro estava aberto, ele via liberdade, ele via paisagens, ele via aquilo que o livro mostrava. E o prisioneiro, na verdade, era o carcereiro que estava ali, guardando o preso na prisão. Porque, querido, pior do que uma prisão física é a prisão emocional.
Tem pessoas que estão preso, querido, mesmo vivendo em liberdade física. Ele não está preso num cárcere, ele não está num quartinho 2x2, mas a sua alma está aprisionada, os seus sentimentos estão amarrados. Amarrado em mágoas, amarrado em pessoas que a feriram, amarrado em prisões sentimentais. Outros estão presos não apenas em prisões mentais, em prisões emocionais, mas também presos em prisões mentais. Aí quando fala de mente, ele sai do campo emocional e ele entra no campo mental. São pessoas presas a medos, angústias. Alguém conhece alguém aqui que já foi preso em síndrome do pânico? Conhece alguém? Ou quem? Espero que aqui ninguém tenha passado, né? Mas eu tenho uma amiga minha, né, que era casado com um amigo meu, que ela teve síndrome do pânico. E ela morava, sabe onde? Ela morava em Recife, de frente para a praia de Boa Viagem. Imagina, ela tinha um cenário maravilhoso de frente para ela. Ela saía na sua janela, ela via a praia de Boa Viagem na sua porta, mas apesar de ter uma paisagem que muitos dariam a sua vida para ter, ela se sentia aprisionada, porque a sua mente aprisionou no pânico. Ela não podia botar o pé na rua, querido. Prisão mental. Tem outras pessoas que têm prisões financeiras, porque apesar de estar solto, apesar de talvez não ter uma prisão emocional, as suas finanças o aprisionam em dívidas, empréstimos, um estilo consumista que faz ele gastar além do que ele pode. Então, o Senhor Jesus, ele veio para libertar os cativos, os presos em todos os tipos de prisões. Ele veio também restaurar as vistas aos cegos. E quando falo de cegueira, não falo apenas da cura da enfermidade física, mas também da cegueira espiritual, que eu te digo que é pior do que a cegueira física. A palavra de Deus fala sobre Bartimeu, um cego bem conhecido na palavra. Diz a palavra que ele era cego, mas quando Jesus passou, ele foi o único daquela multidão que reconheceu que Jesus que passava era o Messias, porque ele grita, Jesus, filho de Davi, que é o que? Uma expressão messiânica. Enquanto o povo ali corria para saber se Jesus era um profeta, se Jesus era Elias que tinha voltado, se ele era um novo profeta passando, aquele cego sabia que Jesus não era apenas um profeta, que ele não era apenas um dos profetas do Velho Testamento que havia ressuscitado, não, que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, apesar de ser cego físico, ele tinha uma visão espiritual maior do que todos que estavam ali em volta. Então, tem pessoas que existe uma cegueira pior do que a física, que é a cegueira espiritual. Ele veio também anunciar o ano aceitável do Senhor. E eu ainda vou pregar sobre isso, não hoje, mas é tremendo o ano aceitável. Agora veja, que esta obra iniciada, que ela começa quando Jesus entra em nossa vida, ele vem para trazer liberdade, ele vem para trazer cura para a alma dos quebrados, ele vem para trazer libertação aos presos, cura de feridas. Há uma necessidade de ser completa, porque ele diz, aquele que começou, ele vai terminar, completar. Logo a palavra de Deus me mostra que a obra de Cristo em nós, ela é um processo. Ela é um processo, Sônia. Ela começa, ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. Aquele que começou. Quer ver exemplo? Por que o irmão Osório, com os seus 70, quantos anos, irmão Osório? 73? 77 anos. E o irmão, meu Deus, irmão Ramon, fugiu o nome. E o irmão Ramon com quantos anos? 76. Olha só, por que eles não foram arrebatados ainda? Por que eles não foram para a glória? Porque a obra que Deus começou ainda não terminou. Eles estão aqui hoje louvando ao Senhor, porque Paulo diz, viver é Cristo, morrer é lucro, morrer é ganho. Querido, eu falo para minha esposa, rapaz, se o senhor falar assim, fica ou vai, eu vou tranquilo, eu vou cantando, eu vou aleluiado. Ah, mas seus filhos, seu trabalho, meu irmão, fica tudo para aí, meu irmão. Deus cuida dos meus filhos, os filhos não são meus, são do Senhor. O Senhor cuida do Israel, da Issa, da Radassa, do Sander, do Iago. Eu vou para a glória.
Mas se eu ainda não fui, foi por quê? Porque aquele que começou na minha vida, ele ainda não completou. Há um processo na nossa vida. Por isso que Provérbios 4,18, abre aí, Israel, 4,18. Provérbios 4,18 fala assim, ó, mas a vereda, o caminho, vereda fala de caminho, os caminhos do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então veja só, aqui Provérbios nos mostra, ele faz uma comparação que o caminho do justo, quando fala de caminho, fala sobre as suas escolhas, o caminho que você vai andar, a vida que você vai viver. E quem é o justo? O justo é aquele que é justificado pelo sangue de Jesus. Não, a palavra de Deus fala que não existe um só justo na terra. Todos pecaram, todos erraram, todos merecem a condenação eterna. Então quando a palavra de Deus fala sobre justo, ela não fala falando de justiça própria. Ela não está falando daquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas ela está falando daquele que é justificado pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Justificação, redenção, regeneração, santificação. É o processo de Cristo na nossa vida. E eu acho que eu vou pregar semana que vem sobre isso, que tem tudo a ver com o que eu estou falando agora. Porém, o justo que é justificado pelo sangue de Jesus, ele tem a sua vida, o seu caminhar, o seu estilo de vida, como a luz da aurora. E o que é a luz da aurora, querido? A luz da aurora, quando é que a luz começa a amanhecer nas nossas vidas? Quando a luz começa a amanhecer. No verão, ela é mais cedo, né? Às vezes 5 da manhã. Eu fui em viagem no Nordeste com a minha esposa. Querida, era 4 da madrugada. O sol já estava brilhando na janela. 4 da manhã. Sabe o que é 4 da manhã tu acordar com aquele sol? Rapaz, é terrível. Já que no sul, no inverno, às vezes é 7 da manhã e o sol não apareceu. Mas a questão é que existe uma aurora que o sol ele vai brilhando e brilhando até chegar quando? Meio-dia. Meio-dia é o clímax, é o zenite que eles chamam do sol, onde o sol está no seu ponto mais alto, mais brilhoso. Então, se a luz ela começa a brilhar, ela começa quando? Nas trevas. Antes a minha vida era uma escuridão total. Eu andava na penumbra. Imagina uma noite, querido. Eu não sei qual que é a lua mais fraca. É a minguante, é a crescente, eu não sei. Mas fique imaginando uma noite onde a lua não dá sua luz. As estrelas estão cobertas pelas nuvens e você sai na escuridão da noite. Escuridão total, querido. Era a minha e tua vida, era trevas, querido. Nossa vida era trevas antes de Jesus, mas aí em algum momento nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, um encontro com a sua palavra, e o Espírito Santo passou a habitar em mim, e a luz de Cristo começou a brilhar, e aí começou a vir o quê? Aos poucos, a luz da aurora começa a brilhar, e vai vindo 9 da manhã, 10 da manhã, até que seja aurora, dia perfeito. E esse é o processo de Jesus na nossa vida. Essa é a obra. O Senhor começa nos tirando das trevas e Ele vai fazendo esse processo de trazer luz para nossas vidas. 2 Coríntios 3,19 fala assim, ó. Mas todos nós, 3,19, filho, 2 Coríntios 3,19 fala assim, ó. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo, olha só, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Então veja, que o Senhor nos mostra que a luz dele vai brilhando e vai nos transformando de glória em glória. 2 Coríntios 4,16 fala assim, ó, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Mais uma vez, um processo. Então a palavra nos mostra que quando Cristo começa a habitar em mim, Ele começa a me transformar de glória em glória, de dia em dia, até que eu seja um dia perfeito, querido. É um processo de transformação que acontece dentro de nós. Quando? Quando que é o start? Quando eu entrego a minha vida para Jesus. Tem uma música antiga que fala assim, no momento em que aceitei o meu Senhor, minha vida toda se modificou. A obra de Cristo em nós é como um escultor que pega uma rocha dura, uma rocha em pedra, e aos pouquinhos ele vai ali, ó, trabalhando, com formão, e vai formando uma obra nova.
Tanto que a primeira palavra que quando começamos, aliás, a primeira palavra que ouvimos, quando a gente se converte, é o quê? Após a nossa entrega verdadeira, as pessoas chegam para nós e falam assim, ó, você está diferente. Normal. Quando você tem encontro verdadeiro, querido, quando você tem encontro com Jesus verdadeiro e você tem uma entrega verdadeira, a palavra que a gente começa mais a ouvir é você está diferente. Você não é o mesmo cristiano que eu conheci. Não. Evandro, tem algo diferente em você. A tua forma de falar está diferente. O teu modo de agir tem um brilho, tem uma luz diferente vindo de ti. Querido, quem já ouviu isso aqui depois que se converteu? Levanta a mão. Era normal. As pessoas chegavam para mim e falavam assim, olha, tem algo diferente de você. Tem um brilho vindo. E esse brilho é o quê? É a glória de Deus refletindo através de nós, querido. E por que isso acontece? É a luz de Jesus brilhando em meio das trevas que nós éramos antes, querido. Só que assim, ó, isso é apenas o começar. É o início. Não é o dia perfeito. Porque é um processo. É um processo. E sabe onde eu vejo essa descrição desse processo? De uma forma bem prática, querido, bem didática. Querido, a palavra de Deus fala, Marcos, capítulo 8, 22, Israel. A palavra de Deus, ela fala que tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, está lá em Romanos. Então, tudo que Jesus fez, agiu, falou, havia uma motivação, havia um propósito. Nada que Jesus fez, nada que os discípulos viveram, nada que está na palavra foi feito ao acaso, querido. E aí Jesus fala aqui em Marcos 8, 22, diz assim, ó, e chegou a Betsaida, e algumas pessoas trouxeram-lhe, veja bem, algumas pessoas trouxeram-lhe um cego a Jesus. Isso lembra que nós falamos numa célula passada, sobre pessoas que trouxeram o quê? Um surdo-mudo. Dessa vez não é um surdo-mudo, mas diz que as pessoas trouxeram a ele, pela mão, um cego. E aí diz assim que Jesus, tomando o cego pela mão, Jesus levou para fora da aldeia e cuspindo nos olhos e impondo as mãos, lá também Jesus cuspiu. Olha o mistério do cuspe, ó. Eu nem lembrava disso. Cuspindo nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, porém os vejo como árvores que andam. Agora vamos lá. Levaram o cego para Jesus e rogaram-lhe, Senhor, toca nele. Cura ele. Eu já vi que o Senhor faz milagres. Talvez eles possam ter lembrado o centurião, que quando o centurião chegou e disse assim, olha, um servo meu está doente, Jesus, tu podes curá-lo? Jesus falou assim, sim, eu posso curá-lo, eu vou na tua casa. O centurião fala, não entra na minha casa porque eu não sou digno que entre, mas manda apenas uma palavra e o meu servo vai ser curado. E Jesus falou assim, meu Deus, nem toda Jerusalém eu vi fé como é desse homem. E ele falou, seja feito conforme a tua palavra. E uma palavra de Jesus foi suficiente para que houvesse cura. Ou Bartimeu, como nós falamos, que chegou diante de Jesus e Jesus olhou para ele, olha, o que queres que eu te faça? E Bartimeu falou o quê? Quero ganhar na Mega Sena. Foi isso que ele falou? Quero ter 1 milhão de seguidores no Instagram? Não. O que Bartimeu falou? Que eu seja curado. Que eu veja. E Jesus curou. Porém, aqui o Senhor, meu Deus do céu, Jesus faz algo diferente, querido. Olha que tremendo. Vamos pensar comigo. Jesus toma ele pela mão, olha só, demonstrando carinho. Não foi os discípulos, foi o próprio Jesus pegou. Imagina, Cristiano. Vem cá, Cristiano, vem cá. Eu vou ser Jesus. Eu sei que eu estou um Jesus meio gordinho. Sobe aqui. Aí, irmão, um povo trouxe ele. Jesus pega pela mão e fala assim, não, vem cá, meu lindo. Vai dar um beijinho? Fala assim, venha. Diz que levou para fora da aldeia, longe da multidão, e sozinho. Jesus toca nos seus olhos, faz um barrinho com cuspe, toca nos seus olhos, na sua ferida. E o que acontece? Volta lá, ceguinho, depois te chamo. O que acontece com ele, querido? Diz a palavra que ele passa a enxergar. Porém, olha só que loucura. Ele enxerga, porém não plenamente. Ele começa a enxergar, mas o que a palavra de Deus fala? Ele vê o quê? Ele vê as pessoas parecendo árvores andando. Sabe o que ele ficou?
ele teve uma cura, mas ele ficou com uma catarata. Eu já tive catarata. Eu, quando fiquei cego desse olho, eu fiz um procedimento, e aí depois do procedimento eu enxergava as pessoas como árvores. Depois eu tive que trocar o cristalino. Quando foi trocado o cristalino, não adiantou muito, eu perdi a visão. Mas a questão é que a catarata é isso. Eles vão lá, tiram o cristalino, colocam um novo e você volta a enxergar. Mas acontece, Jesus, ele fez um lodinho lá, cuspiu, botou nos olhos, e ele ficou curado. Ele era cego. Ele deixou de ser cego, querido? Deixou. Claro que ele deixou. Ele começou a enxergar, porém ele não enxergava plenamente. Ele via as pessoas como vulto. Então veja que a partir desse momento aquele homem não era mais cego, pois ele enxergava algo, porém ele também não estava curado plenamente, porque a sua visão era limitada. Agora pense, querido, Jesus podia ter curado ele imediatamente? Sim! Jesus mandava uma palavra e curava, querido. Para Lázaro, Jesus falou assim, Lázaro, é Lázaro. Sabe por que Jesus, quando foi chamar Lázaro, ele não falou assim, levanta e vem para fora, para aquele morto que estava ali? Porque se ele falasse assim, levanta e anda, todos os mortos do cemitério levantariam, querido. Imagina Jesus no cemitério, e aí fala assim, tu que estás morto, levanta. Ia levantar todo mundo, e ele fala assim, atenção, agora é a vez de Lázaro, vocês vão ressuscitar naquele grande dia, fiquem aí, mas hoje eu chamo Lázaro, vem para fora, e Lázaro foi, querido. Jesus era poderoso, mas nesse momento havia um propósito, para que Jesus estava ensinando. Ele poderia ter curado, mas não curou, porque ele queria nos ensinar que tudo que o Senhor faz na nossa vida tem um propósito. E Jesus queria nos ensinar o processo da cura na vida do homem. Jesus queria nos ensinar, através dessa palavra, que aquele que começou, ele é fiel para completar, para aperfeiçoar até os dias de Cristo. Jesus estava falando assim, olha, eu toquei na sua vida, eu te libertei da cegueira, porém, há um processo para que a cegueira seja arrancada e você venha enxergar plenamente. Olha só, versículo 25, diz a palavra assim, depois disso, tornou de novo, uma segunda vez, Jesus pôs a mão sobre os olhos dele, e não apenas isso, diz a palavra que ele o fez, cadê? Olha só, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, vocês estão vendo que essa versão aqui é NVI, né? Nova versão internacional. Quem tem NVI, querido, é muito boa, ela tem uma interpretação bíblica muito boa, mas ela exclui palavras da Bíblia. Vocês vejam bem aqui, Marcos 8, 25 diz assim, mais uma vez Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem, e então seus olhos foram abertos. Quem tem um versículo que está faltando aqui na sua Bíblia? Está faltando um versículo aí. Depois disso, tornou a pôr a mão sobre os olhos, e o quê? Quem tem aí? Não, é NVI também a tua. A minha tem aqui, e o fez olhar para cima. O fez olhar para cima. Tornou a pôr as mãos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu todos claramente. Veja bem, irmãos. Jesus teve a necessidade de um segundo toque para que aquele homem fosse enxergar plenamente. E sabe o que é interessante? É que Jesus não apenas tocou. Ele tocou e o fez olhar para cima. E só depois disso ele enxergou. E, querido, trazendo essa revelação para nossas vidas agora. Vamos trazer para nossas vidas. A palavra de Deus fala o seguinte, que o cego Bartimeu, ele clamou e ele foi curado. Nesse versículo, diz a palavra de Deus que aquele cego, ele não clamou. Mas quem intercedeu por ele? Foram as pessoas que estavam em volta dele. Diz a palavra assim que Jesus chegando naquela aldeia, as pessoas clamaram, intercederam que Jesus o curasse. Querido, quantas pessoas estão hoje com Jesus, querido? Por quê? Por causa do clamor de alguém. Porque alguém intercedeu pela sua vida. Porque alguém clamou, muitas vezes por causa de pais, mães, esposas. Alguém intercedeu para o quê? Para que a cegueira espiritual fosse quebrada. Querido, a sua oração serve para quê? A salvação é o quê? Ela é individual. A tua oração pode fazer que a sua esposa se converta? Não.
Porque a fé é individual. Então, pastor, por que eu tenho que orar? Para que o meu filho, a minha esposa, o meu amigo, o meu parente se converta. Porque a palavra de Deus fala que o Deus desse século, o que ele fez? Ele cegou o entendimento das pessoas. Ele tampou o ouvido para que as pessoas vejam e não enxergam. Ouçam e não escutem e se convertam dos seus maus caminhos. Então, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós intercedemos para alguém, nós estamos o quê? Orando para que esta barreira seja quebrada. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas quantas vezes, querido, a gente ouviu a palavra e aquela palavra não fazia efeito na nossa vida? Quantas pessoas falaram de Jesus para você, porque a maioria aqui não, com exceção do meu filho, eu acho que a maioria aqui não nasceu no lar cristão, ou seja, o evangelho não foi anunciado para você desde a infância. Então, em algum momento as pessoas compartilhavam Cristo e aquilo para ti era uma história da carochinha, era uma coisa que não fazia sentido, era loucura, como a palavra de Deus fala, que o evangelho para os gregos é o quê? Loucura. Grego fala de sabedoria, fala de helenismo. Para aqueles que são sábios desse mundo, o evangelho é loucura. Para os judeus que eram religiosos, era vergonha. Mas diz a palavra, para nós que cremos é o quê? É o poder de Deus para a salvação. Então, para que o evangelho viesse deixar de ser loucura, para que o evangelho viesse deixar de ser vergonha e se tornasse poder de Deus, foi necessário que a nossa cegueira e a nossa surdez espiritual caísse por terra. Aí entra a tua oração, querido. É por isso que nós precisamos orar para que os nossos entes queridos, nossos vizinhos, nossos familiares venham se converter, para que a cegueira caia e para que quando ele venha ouvir a palavra de Deus, ela venha fazer sentido. Por exemplo, um dia a irmã Sônia ouviu a palavra, cresceu ouvindo a palavra, aquilo não fazia sentido, mas de repente fez assim, ó, não saiu. Fez um estalo. Com vocês foram assim? Comigo foi assim. Ouvia falar de Jesus, não entendia nada, mas de repente eu estava numa igreja, eu fui ali só para agradecer a Deus por umas bênçãos e fez assim, ó. Estalou, meu Deus! Eu nunca tinha compreendido isso, eu nunca tinha entendido, até que fez sentido. E a salvação entrou na minha vida. Eu acho que eu já compartilhei isso aqui, que eu era macumbeiro, servia aos caboclos e orixás, mas eu ia numa locadora, que eu adorava ver filme, ainda oro hoje, gosto muito. E eu tinha uma namorada e eu ia na locadora, alugava muitos filmes. E eu gostava muito de conversar com a menina da locadora, uma senhora que tinha lá. E ela falava de Jesus para mim, e eu falava de espiritismo, eu falava de reencarnação. E eu ficava debatendo com ela, porque eu sempre gostei de debater muito, né? E aí eu debatia com ela, e assim foi passando. Passou-se 1 ano, passou-se 2 anos. Um dia eu aceitei Jesus, e aí eu voltei naquela locadora com a minha namorada, e eu falei assim, olha, a partir de paz do Senhor, minha irmã. Quando eu falei paz do Senhor, aquela mulher começou a glorificar a Deus, começou a aleluiar, e ela falou assim, meu filho, todos os dias eu orava pela sua vida. Agora veja, eu não era parente dela, eu não era vizinho dela, eu nem era amigo, era apenas um cliente que ia na locadora, mas o Espírito Santo moveu o coração daquela mulher para que intercedesse pela minha salvação. E aquela mulher, ela glorificou a Deus e ela falou, eu sempre orei para que você se convertesse, porque eu cria, eu tinha convicção que Deus tinha um chamado na sua vida. E olha só, querido, por causa do clamor dela, um dia a cegueira, a surdez espiritual caiu, e eu compreendi o evangelho de salvação, querido. Então, por isso a importância, querido, de nós clamarmos, intercedermos para a vida dos cegos. Aquele homem era cego, ele não enxergava, ele não via Jesus, mas teve alguém que pegou pela mão e falou assim, está aqui Jesus, toca nele. Um dia nós éramos os cegos. Um dia eu e você éramos doentes, que não enxergava, que estava perdido numa prisão do mundo, cativo, preso em prisões emocionais, prisões mentais, prisões físicas, prisões espirituais. Mas um dia, querido, a prisão caiu e o Senhor começou a obra em nossas vidas. Amém, igreja? Então, querido, interceda. Se tem alguém que você tem orado, não desista, querido. Permaneça orando. Para que o Espírito Santo venha quebrar a cegueira. Mas diz a palavra de Deus que então, Jesus ouviu o clamor, ele tomou pela mão com carinho, tirou da aldeia, e querido,
Isso é muito forte. Jesus tirou ele daquela aldeia. A aldeia significa o quê? Significava o mundo onde ele estava vivendo, o ambiente que ele estava acostumado a viver. E, meu querido, ele precisou ser arrancado daquele meio para que o milagre chegasse na vida dele. Da mesma forma da nossa vida, querido, às vezes o milagre, a obra completa, você já foi curado. Ou seja, você até está enxergando. Talvez você não enxerga plenamente, mas você está enxergando. E sabe por que a obra não consegue ser completa? Porque você está andando no meio, onde pessoas trazem ainda o teu passado, a tua cegueira para a tua vida. Ele até toca na sua vida, ele toca na sua vida, ele começa a obra, mas ele não consegue aperfeiçoar. Por quê? Porque você continua teimando a viver em ambientes que Deus já te tirou. Você imagina, querido, aquele cego, Jesus vem, tira ele daquele ambiente, toca na vida dele, ele começa a enxergar e fala, pô, Jesus, muito obrigado, já não sou mais cego. Mas Jesus fala assim, não, meu filho, mas vem cá, eu comecei a obra, eu quero aperfeiçoar, eu quero completar. Não, Jesus, já está bom, eu já não sou mais cego, e é verdade. Mas também não está curado perfeitamente. Está vendo todo mundo como árvores. Mas ele fala, não, Jesus, eu deixei o arroz no fogo, eu deixei a roupa na corda, eu tenho que voltar para a minha casa. E ele volta para o mesmo ambiente. Aí ele volta enxergando, mas não enxerga plenamente. Tem um monte de crente assim, querido. Pode entrar, meu querido. Que Deus começa a obra. Tem gente que foi tocado por Jesus. Como é que é seu nome, meu lindo? Seu nome? Bruno. Aí o Bruno foi tocado. Ele veio, Jesus, ele ouviu a voz de Jesus. Jesus pegou ele pela mão, tirou do meio da cidade, tocou no Bruno. O Bruno foi curado, porém, a cura não foi completa, porque ele está enxergando as pessoas como vulto. Aí, ao invés dele permitir ser tocado de novo por Jesus, ele volta para a velha vida. Aí sabe o que você vira? Você vira tem aquele ditado, né, que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Aí você vira o rei do mundo. Porque você está no mundo com pessoas cegas, pessoas mortas que estão indo para o inferno. Aí você não é igual a eles, porque você já consegue enxergar alguma coisa, mas está vivendo no mundo. Está comendo a mesma podridão que eles. Por quê? Porque não permite o completa, não permite a obra completa, não deixa Deus fazer a cura completa. Quantas pessoas, querido, aceitaram Jesus, começam, e querido, é impossível alguém receber Jesus na vida, alguém entregar a vida para Jesus e a sua vida não melhorar. É impossível. Tu começa a sentir coisas que você antes não sentia, você começa a ver áreas da sua vida melhorar. Mas isso não é obra completa. E aí você sai e nunca vai experimentar a cura verdadeira que Deus tem para a tua vida. Recebe vida, mas não recebe a vida em abundância. Tem experiências com Jesus, mas não permite a mudança completa. E querido, eu quero dizer uma coisa. Na igreja tem o pior da sociedade. Tu quer ver? Aqui na igreja nós temos drogados em recuperação, adúlteros em recuperação, mentirosos em tratamento, pornógrafos e por aí vai, em tratamento. Porque a palavra de Deus fala que Jesus veio para os doentes. Agora lá no mundo, você já viu alguém no mundo falar assim, eu sou mentiroso? O cara foi pego com crime, com roubo na mão, e ele fala, não fui eu, essa droga não é minha, mas foi na tua bolsa, essa bolsa não é minha, mas tem teu nome e teu CPF, alguém colocou aí, ele não assume. O cara barato é pego no adultério, e ele fala, nunca vi essa mulher na vida. No mundo, todo mundo é perfeito. No mundo, ninguém é doente. Mas na igreja, Jesus veio. A gente gosta muito de falar que Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama. É mentira. Bruno, isso é mentira. Evandro, Deus não ama pecador. Sabe por quê? Pecador não vai entrar no céu, querido. Deus não ama pecador. Deus ama pecador em
arrependimento. Porque o pecador que não se arrepende, ele vai queimar no inferno, querido. Aquele que não reconhece, arrependimento tem a ver com reconhecimento de erro. Senhor, eu sou um mentiroso. Senhor, eu sou um adúltero. Eu sou um pornógrafo. Eu sou um ladrão. Eu sou. E aí o que acontece? Quando você é confrontado com quem você é, e você vem para Jesus, Jesus começa a mudar quem você é e transformar você de glória em glória na imagem de quem? De Cristo! Aí esse é o processo. Você vem e você recebe o toque, o primeiro toque, e aí Jesus já começa o milagre. Olha, tu era cego, a tua alma estava perdida, você não tinha esperança, você não tinha paz no seu coração, ansioso, perdido. Jesus toca. Querido, quem vai na casa do Senhor, tu pode ser um ateu, querido. Ateu. Uma toa. Irmão, se você entrar num lugar onde tem um ambiente de glória, mesmo um ateu, ele vai sentir algo diferente. E ele vai dizer, tinha algo diferente naquele ambiente. Ele pode não crer em nada, querido, mas se ele chegar no lugar onde tem a glória de Deus, ele vai sentir, querido. E aí o que acontece? Essa pessoa vem, ele sente a presença de Deus, ele sente o toque de Deus, mas ele não permite que aquele que começou a boa obra venha completar. E aí Jesus fala que ele pegou aquele homem, tocou uma segunda vez, e não apenas tocou, diz a palavra que fez ele olhar para cima. Querido, o segredo da mudança não é apenas ser tocado por Jesus. Entenda. O segredo de uma vida de vitória com Deus não é apenas receber o toque do Espírito Santo, que é maravilhoso, querido. É maravilhoso ser cheio do Espírito Santo. É maravilhoso tu vir no culto e sentir a glória de Deus reinando, fluindo, tocando. Mas, meu querido, se você ser tocado por Deus, sair desse lugar, mas você não mudar o teu foco e começar a olhar para cima, você aos poucos vai perder tudo aquilo que Deus te deu. Porque diz que Jesus tocou e fez ele olhar para cima. Quantos crentes, querido, começaram bem na igreja, receberam Jesus como seu Salvador. Deus começou a fazer a obra, as pessoas começaram a chegar, nossa, Cristiano, você está diferente. Bruno, tem algo diferente de você. Evandro, estou vendo você diferente. Mas no decorrer do processo, você para de olhar para cima e você começa a olhar para o lado. Aí você começa a olhar para a falha dos irmãos. Como eu disse, a igreja tem o pior da sociedade. Tem gente que entrou na igreja, querido, e está brilhando como a luz da aurora, já é meio-dia. Rapaz, esse homem está na unção. É aquela pessoa que até o cuspe dele está curando. A sombra dele, que nem de Pedro, estava curando. Mas, meu querido, aquele que está no meio-dia hoje, nada impede que daqui uma semana a luz venha diminuir e ele está nas 6 da manhã. Tem luz. Mas, meu irmão, se pisar no calo, Jesus. E é verdade. Irmãos, nós temos defeito aí quando você está na igreja. Aí você recebeu o toque de Jesus, você recebeu o segundo, o terceiro, o quinto, o 20º toque de Jesus. E Jesus fala, olha para cima. Estou tocando a tua vida, estou tocando o teu casamento, estou tocando os teus relacionamentos, estou tocando as tuas finanças, a tua mente, as tuas emoções, mas olha para cima. Mas em algum momento começa a olhar para o lado, o que vai acontecer? Aí você vai ver que de repente o irmão Cristiano, ele está no meio-dia, está na glória. Mas daqui a pouco a irmã Rita, naquele dia, ela está nas trevas. Aquele dia ali não foi um dia bom. Aí tu vai falar com a irmã Rita, em vez de dar a paz do Senhor, ela fala assim, a paz do quê, irmão? Ah, te catar! Esses dias eu vi um videozinho que está um cara passando na rua e falou assim, bom dia, fulano. E aí, ele fala um palavrão pro cara lá na hora, o cara se assusta. Irmão, crente só não fala palavrão, irmão, mas está quase. Ô, seu enviado do cão, Balaão dos infernos. Tem dia que tu está nas trevas. Aí o que acontece? Aí se você está na igreja, cheio do Espírito Santo, e você para de olhar para cima, e você começa a olhar para o lado, querido, mas não vai ter pastor, não vai ter ministério de louvor, não vai ter líder, querido, que vai fazer você ficar na igreja. Porque a igreja é feita de homens, pecadores, em arrependimento no processo. Irmã Sônia, processo. Processo. É o processo. Minha esposa sabe o processo que eu estou. Tem dia que eu estou na unção. Mas ela tem dia que parece que o cão foge, querido. Até o cão tem medo. Normal.
Elias clamando por fogo no dia, no outro dia escovendo de contínuo na cadeira. Senhor, cai sobre mim. Pedro, uma hora, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Na outra hora, Jesus está assim, ó, sai daqui, capiroto dos infernos para Pedrão. Então, por isso que o meu foco, os meus olhos, não pode estar para o lado. Porque existe uma pessoa, querido, que quer atrapalhar o raiar de Deus na tua vida. Existe alguém que não quer que a obra de Cristo que começou, ela venha a ser completa. Existe alguém que fará todo o possível para impedir o projeto de Cristo, que é quem? Satanás, João 10:10, o ladrão que vem para quê? Matar, roubar e destruir o projeto de Deus. Mas a mesma palavra que fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, ela fala assim, ó, mas eu, Jesus, veio para trazer vida e vida em abundância. Querido, assim como Jesus tem uma obra, um projeto, um propósito para a tua vida, o inimigo também tem, querido. O inimigo tem um projeto para te destruir, para fazer você um bandido, um marginal, um traficante. Ou o pior de todos eles. Sabe o que é o pior do que um traficante? Uma prostituta e um bandido? Pior de todos. É uma corja que Jesus não suportava. É você se tornar um religioso dentro da igreja. Diz a palavra que é mais fácil um traficante, um bandido, um estuprador, uma prostituta se arrepender do que um religioso, querido. Aí o religioso é aquele que toca, Deus toca a vida dele, mas ele não consegue olhar para cima. Mas ele permanece na igreja. Sabe tudo de Bíblia. Já viveu altas experiências com Deus, mas está longe de Deus. Porque o projeto do inimigo não é roubar a tua casa, teu casamento, tuas finanças. Não, ele quer roubar a tua salvação, querido. Ele quer que naquele dia, quando o Senhor chegar e for separar as ovelhas do bode, ele fala assim, ó, vem cá, ô Cristiano, minha ovelha querida, ô Ritinha, ovelha abençoada, pastor Vitor Hugo, sim, Senhor, pastor ungido, não é apóstolo, não me chama direito, Jesus, eu sou apóstolo. E Jesus falou assim, ó, apartai-vos de mim, que isso, Senhor, mas no teu nome eu preguei, e pregou mesmo, no teu nome eu curei enfermos, ressuscitei mortos. E o Senhor fala, querido, você até começou a obra, mas no meio do caminho, tu parou de olhar para cima. E, meu irmão, aqui tu não vai entrar. Querido, o inimigo, ele quer impedir o projeto de Deus. O inimigo quer impedir que você venha viver a obra completa de Deus. Então, amados, que nós viemos ser sinceros com o Senhor. Porque talvez você já recebeu o toque do Espírito Santo e tem recebido. Monório lá, ó, Mosório lá, ó, uma bênção, 78 anos. Está lá e tá na obra. Deus não acabou não, acabou, irmão Osório? Não acabou a obra ainda não, né? Acabou ainda não, está lá, ó. Fiquei apavorado, irmão Osório falou para mim semana passada, que ele todo dia, ele levanta com o irmão dele e vai cavar buraco para fazer mourão, cara, fazer cerca. E eu falei assim, não acredito. Quantos anos tem teu irmão? Mesma idade dele. Aí os dois, das 9 até que horas? Cavando mourão? Das 8 às... Irmão, cavando buraco, colocando mourão e fazendo cerca. Falei, meu irmão, eu não aguento isso um dia, querido. Ele fica a semana inteira. Olha lá, engana a gente, querido. Tá, me enganou, irmão Osório. Aí tu pensa que o irmão Osório tem disposição, tem mais do que eu e Cristiano junto, irmão. Por quê? Porque Deus não acabou a obra. Deus está aperfeiçoando, querido. Mas para que Deus venha completar, a gente tem que estar disposto a ouvir a voz do Senhor falando assim, filho, ó, não volta para a aldeia. Não. Mas Jesus, eu já estou enxergando. Sim, tu está enxergando. Mas eu ainda não completei a obra. Aí Jesus vai tocar. Toca você de novo. Olha para cima. Meu Deus, eu estou vendo tudo plenamente. Então, querido, continua olhando para cima. Continua olhando para cima. E, meu querido, o crente que anda nessa terra, mas com os olhos na Jerusalém celestial, querido, ele não vai tropeçar, ele não vai cair. Ele vai ser um crente que até ele pode regredir ali, de meio-dia ele foi para as 10 da manhã, porque dia ruim vai vir, querido. O dia mau, eu preguei esse dia sobre o dia mau. O dia mau vai acontecer, querido. O dia mau faz parte da nossa vida. Tanto Jesus falou assim, olha, Senhor, eu oro por eles. Eu não oro para que tire o do mundo. Mas o quê?
mas para que eles tenham paz. Então, meu querido, que você venha compreender que a tua vida é um processo, e que você venha compreender que o Senhor Ele está trabalhando na sua vida, e que você tenha sabedoria de permitir ser trabalhado pelo Senhor. Como? Como é que eu faço isso? É reconhecendo. É dizer assim, Jesus, ainda não está legal a minha vida. Tem áreas da minha vida que o pecado ainda tem me dominado. O pecado ainda tem gritado o meu nome e eu tenho ouvido. Tem áreas da minha vida que ainda não foi dominado, velho homem. Tem áreas na minha vida que eu preciso. E querido, se você precisa, sabe o que você faz? Você dobra o joelho e clama, Senhor. Você olha para cima. Você não olha para os lados. Você olha para cima e fala, Senhor. A gente cantava aqui, eu não tenho nada a não ser os meus pecados. Eu não tenho nada a oferecer. Como é que é mesmo? Até cansei. Como é que é mesmo? Eu só tinha os meus pecados para te oferecer. E ainda assim me amou. Ainda assim me amou. Senhor, só tem isso aqui, ó, essa sujeira, essa lambança. Querido, o Senhor olha para você, Ele não vê a lambança, Ele não vê a sujeira, mas Ele vê o projeto final. Querido, um grande artista, ele olha uma pedra, uma rocha. Qualquer pessoa vai passar, isso é só uma pedra, isso é só um entulho. Mas o artista olha e fala assim, não, eu estou vendo uma grande obra esculpida. Esses dias eu fui, não sei onde que eu fui com a minha esposa, e eu vi umas obras de mármore feitas, querido, o negócio era tão bem feito. Eu não sei como é que aquele cara conseguia fazer isso há 300 anos atrás. Ela tinha um véu em volta dela que tu parecia... Tu olhava assim, tu viu o véu. Parecia uma pessoa com véu mesmo, uma coisa muito doida. O cara fez aquilo com formão, irmão. Não foi impressora 3D, foi na mão. Ele pegou uma rocha de mármore e ele foi trabalhando. Ele conseguiu dar textura de um véu em volta no corpo. Meu irmão, misericórdia. Querido, muitas vezes as pessoas olham para você e vê uma rocha inacabada, horrível, sem utilidade nenhuma, só serve para entulho. Mas Jesus, Ele olha para você e Ele vê uma grande obra que Ele vai completar. Mas para isso você tem que permitir o Senhor fazer isso na sua vida. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Israel, conecta os cabos de novo e vem aqui. Os que foram. Aleluia. Querido, há uma promessa de Deus. A gente vê esse processo em vários versículos, que é de glória em glória. Ainda que o meu homem exterior se corrompa, contudo o meu interior se renova de dia em dia. Que a glória do Senhor ia ser refletida em nossas vidas de glória em glória. Querido, o Senhor quer completar a obra na sua vida. Mas para isso você precisa reconhecer em que processo tu está, querido. De repente hoje você nem curado tu está cego. Senhor, olha, eu já tive tocado por você. Eu até enxergava as pessoas como árvores andando. Mas hoje, Deus, eu acho que eu estou cego, porque nem árvore eu estou vendo mais, estou cego. Eu não consigo enxergar nada, eu estou totalmente cego. Tudo me tira a paz, tudo me rouba a paz. Senhor, eu estou cego, eu estou surdo, eu estou nu. E aí o Senhor fala assim, filho, deixa eu te pegar pela mão. O Senhor te chama pelo seu nome e fala assim, vem cá, deixa eu pegar a sua mão. E vem andar comigo. A palavra do Senhor é, deixa eu andar contigo. O Senhor quer pegar pela tua mão hoje e dizer assim, filho, se tu imaginasse a grande obra que eu tenho para você, meu Deus, você não enxerga, não, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que eu tenho sonhado, projetado, preparado para você, querido. Não é você que vai fazer a obra, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te tocar, é Ele que vai arrancar o que precisa ser arrancado, é Ele que vai colocar aquilo que precisa ser colocado. O que você precisa fazer é se render, é se entregar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu estou aqui, ó, cego, preso, Senhor, eu estou pobre, estou aprisionado em prisões mentais, prisões espirituais, prisões físicas, estou doente, a minha alma está doente. Muda-me, me muda, Senhor, me muda, Senhor. E sabe o que o Senhor faz? Ele pega pela tua mão e Ele toca você. Querido, você que quer ser tocado pelo Senhor nessa noite, vem aqui que eu quero orar contigo. Você que precisa do toque do Espírito Santo. Você que reconhece que
O Senhor, eu já entreguei minha vida para Jesus, o Senhor já começou a obra na minha vida, porém, como eu disse, é um processo. Aquele que começou, Ele é fiel para concluir. Ele vai te aperfeiçoar até que você venha chegar à estatura de Cristo. Eu estou longe de Jesus, querido, eu te confesso. Estou muito longe. Mas eu quero ser igual a Jesus. Eu quero dizer como Paulo, não vivo mais eu, mas hoje a vida que eu vivo em mim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo que habita em mim. Eu quero que as pessoas olhem para mim e não escute mais a minha voz, mas a voz de Jesus. Eu quero que as pessoas olhem para mim e não enxergam mais eu, mas enxergam Cristo resplandecendo na minha vida. Mas isso só vai acontecer, Bruno, quando tu reconhecer que o Bruno precisa ser mudado. Isso só vai acontecer, Vitória, quando a Vitória reconhecer Deus. Tem muito ainda da Vitória doente em mim. Tem muito do Cristiano doente, do Evandro, que precisa ser liberto, curar. Deus, me toca e me faz olhar para cima. Não deixa eu olhar para o lado, não deixa eu olhar para a esquerda, não deixa eu olhar para a direita, mas que o meu foco, o meu objetivo esteja em Jesus. Racha alabasto. Senhor, eu oro hoje por cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Oh Deus, Deus, toca eles, Senhor. Não é o meu toque que eles precisam. Eles não precisam do toque da minha mão, não. Minha mão não tem nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada para oferecer. Nada. Mas o que eu tenho eu dou hoje, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Seja transformado. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Seja aperfeiçoada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja tocada pelo Senhor. Toca, Senhor, toca os olhos, toca a alma, toca o coração, toca o ventre. Toca, Senhor, em nome de Jesus, e faz olhar para cima. Não deixa eu olhar para o lado, Senhor. Eu não quero olhar para o lado, eu não quero olhar para o lado. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Não deixa olhar para o lado, porque se olhar para o lado eu desisto. Se olhar para as circunstâncias eu paro. Se olhar para os homens eu desisto. Mas em nome de Jesus, me faz olhar para cima, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Faz teus filhos olhar para cima. Oh Deus, para de olhar para o lado. Para de olhar. Não é do meu jeito, não é da minha maneira, mas é do jeito de Deus, é da maneira de Deus. Oh Deus, transforma, Senhor, esse povo, Senhor. O irmão Ramon toca, Senhor. Que esta enfermidade não seja para a morte, mas que seja para a tua glória se manifestar, o teu poder. Toca, Senhor, em nome de Jesus. É em nome de Jesus que essa enfermidade saia, que o tumor saia, que toda dor saia, que a cura venha alcançar a vida do Ramon hoje. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo a cura de Deus. Toca, Honório, Senhor. Oh, rachalabastro, toca, Senhor. Toca, Senhor, toca, toca, toca. Toca nossas vidas, Pai. Oh, em nome de Jesus, xarabastro, riandalaraie, xereba. Nos toca hoje, Senhor. Nos muda hoje, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós viemos ser libertos, que nós viemos ser curados nessa noite, Senhor. Oh, oh Deus, que nós possamos declarar nessa noite, querido. Aleluia. Quem é esse que é no lugar da morte, vida me vetou? O
Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados lavou. Quem é esse, oh Senhor, tu és, que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que foi morto se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há nada. Hoje eu sou sua morada, a minha alma buscava, completava a tua presença, o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Oh Deus, transforma a nossa vida nessa noite, Senhor. Oh, transforma, Senhor, que nós possamos ser mudados nessa noite, Deus. É Tu quem transforma, Senhor. É Tu quem muda, Senhor. É Tu que tira o pecado, o peso da culpa e transforma em cura e em restauração, Deus, em nome de Jesus. Eu quero ser tocado. Oh Deus, transforma nossas vidas, Senhor. Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Eu só tinha os meus pecados pra te oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase, atire a pedra quem nunca pegou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse, ou Tu és Jesus, que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse, oh Deus, que era sem pecado e não, oh racha alabastro, oh Deus, no lugar da morte, vida, racha alabastro. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados lavou. Oh Deus, eu não tenho nada, Senhor, eu troco por nada. Não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é Sua morada. Vem morar, Senhor. Minha alma buscava e nada me completava. A Tua presença é o que faltava em mim. Hoje eu sou Tua morada, Deus. Eu sou Tua morada, Senhor. Vem transformar nossa vida, Senhor. Vem transformar o nosso interior, Deus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, amém, amados. Aleluia. Hoje nós somos moradas, querido. Morada do Espírito Santo, aleluia. Amém, amados. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê uma semana abençoada. Que o Senhor possa completar, querido. Não aborte o processo de Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus te tocar. Querido, às vezes a gente está que nem aqueles cachorro ferido, que está ferido. E aí vem um médico para tocar e a gente morde o médico. Aí o médico vem tocar, a gente foge do toque do médico porque acha que o médico vai machucar ainda mais. Querido, Jesus quer te tocar para te curar, para mudar a tua vida e não para te machucar. Amém? Querido, quarta-feira culto de oração, vamos estar aqui rasgando o céu. Sexta-feira célula, a gente ainda vai definir na casa de quem vai ser. E domingo culto, eu quero projetar um culto jovem, querido, um sábado, vai ser em setembro. A gente vai sair aqui nessa praça não, no posto. A gente vai fazer um culto ao ar livre ali, eu vou chamar o pessoal de Viamão. A gente vai fazer um cultão, fazer um evangelismo aqui na rua. Encerrar a noite com um culto ao ar livre ali. Vai ser tremendo, eu quero fazer em setembro e vai ser uma bênção, querido. Em nome de Jesus, amém. Quer falar alguma coisa? A gente vai comemorar hoje os aniversariantes do mês. Que faltou um monte aí, né? Eu vou puxar a orelha. Faltou todos os aniversariantes, mas quem
Não, faltou todos não. O Cristiano está aí, Ó, minha o sogra está Cristiano, a aí. mãe. Passa aqui o Cristiano e a mãe aqui na frente. Fica aqui na frente, igreja, vamos estar orando por eles. Amém. Eu quero honrar minha mãe essa noite. Culto passado a gente não fez isso. Serva fiel aí, ó, que está sempre do nosso lado. 62. 62. Alguém fez esse mês aí que a gente não sabe? 61. Mas alguém fez em 61. agosto? Não, né? 61 anos, querido, e ela não se cansa. Ela vem lá de Alvorada, fica até tarde. Todas as vezes que a gente precisa vir para a igreja, tá junto de nós. Às vezes os jovens aí, ó, ficam pelo meio do caminho. Ela faz todo o trabalho de casa, porque Deus deu uma palavra. Quando Deus nos dá uma palavra diretiva do que temos fazer, nós temos que ser fiel a essa palavra, custe o que custar. E quem renova as nossas forças, quem nos sustenta, quem faz tudo para prover o que a obra diz é o Senhor, e ela sabe disso. Então ela vem por obediência, e enquanto ela obedece, o Senhor renova, restaura, cura, liberta, e melhor de tudo, ela vai poder dizer assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus. Ergue as tuas mãos para cá, vamos orar pela vida deles. Senhor, meu Deus e meu aleluia, Pai, eu oro Jesus, agora, Pai, pela vida dos teus nome de filhos. Jesus, Senhor, Senhor, eu nome sei de que é os dois que estão aqui agora, mas eu oro por aqueles que não estão, por aqueles que fizeram aniversário essa semana, que fizeram aniversário este mês. Senhor, sustenta eles, honra eles, cuida deles. Eu sei, Deus, que Tu és um Deus misericordioso, que Tu és um Deus bom, Amém. que Tu faz grandes coisas, Pai. E eu sei, Senhor, que muito Tu já fez na vida da minha mãe. Eu sei, Senhor, que não era nem para ela estar aqui mais, Pai, mas porque ela decidiu estar na Tua casa, na Tua presença, obedecendo. Tu não só entrou com providência, mas Tu curou não só o interior, o exterior, Pai. E ela que nos sustenta, Pai, quantas vezes ela ora por esta igreja, pelas pessoas que estão aqui, Senhor. E eu sei que muito ela tem feito. Senhor, eu oro pela vida do Cristiano, Pai. Abençoa ele, cuida dele. Eu sei do Senhor que a obra que o Senhor fez para o Cristiano e o que Tu tem entregado nas mãos dele e o quanto ele tem sido fiel. Deus, eu Te agradeço, eu Te louvo, eu Te engrandeço. Hoje é um culto de ação de graças, de servidão a Ti, Pai. Queremos entregar o nosso coração. Em nome de Jesus. E queremos que Tu fortaleça a vida deles, Amém. Pai. Usa eles cada dia mais. Direciona cada dia mais para o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Aqui, ó, fica aqui, ó, no meio, Jô. Vamos cantar o parabéns ao bolinho. A Jô, eu acho que tá online. Ó, Jô. Perdeu, ó. Cadê? Gilson e Rafael, né, que fizeram. Cadê você, mulher? Aqui, ó. O bolo tava aqui, ó. Tu não veio, o Gilson não veio. Perdeu o bolo que a gente tinha pra vocês, ó. Não vou guardar um pedaço, Jô. Não vou. Tá? Tô falando contigo aí, ela tá online. Não vou guardar um pedaço. Mas vamos cantar o parabéns pra você. Vamos cantar. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe, é a nossa oração, que te dê sua graça e sua proteção. Amém. Glória a Deus. Abençoa a vida do Gilson, do Rafael, que também fizeram aniversário, mas alguém que fez, que eu não lembro? Não me lembro. Então que o Senhor te abençoe, Gilson, Rafael. Quero orar pela vida do irmão A Ciro. Vitória? Não, quando é que tu fez Vitória? Ih, já passou. Fez quando, Evandro? A Manu? Ih, tá longe. A Manu um dia depois. Amém. Amém. Vamos orar encerrando. Senhor, obrigado por esse culto. Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado Amém, pela Tua Jesus. derramamento da Tua presença. Sim, Deus. Obrigado pela Tua misericórdia, Deus. A Tua misericórdia que nos faz ficar de pé. A Tua graça que não faz cairmos, Senhor. A Tua graça que mesmo quando caímos, ela nos levanta. Ela nos faz ficar de pé. Ela nos faz andar mais uma milha. Senhor, nos abençoa. Nos leva para os nossos lares debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua dispensação. Que possamos ter uma semana abençoada. Olhando para cima, olhando para os altos, olhando para os céus, sabendo que nada e ninguém vai nos roubar da Tua presença, Pai. E que o grande amor de Deus, Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Jesus espalhada pela terra. E nós, que tomamos posse dessa palavra, nós dizemos amém. Senhor, te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Aleluia.